cestinha. Pode ficar sentadinha, se quiser ficar de pé, fica, mas o texto está em Hebreus capítulo 12. 12, no versículo 12 em diante. Amém? O texto diz assim, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não desvie inteiramente, mas seja sarado ou curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse texto diz que nós temos que levantar. Levantar, foi o que vocês fizeram agora, se levantaram dos seus lugares e vieram aqui à frente e apresentaram essa dinâmica sensacional. E o que a gente faz todos os dias pela manhã, ao amanhecer, o Espírito Santo, o próprio Deus nos impulsiona? Levantar. E levantar não é sempre fácil, tá? Principalmente quando a gente tem alguma dificuldade, algum problema, alguma demanda que a gente precisa resolver, que a gente está preocupado com aquilo, a gente fica pensando de que forma a gente vai fazer para se levantar. E aí, Deus coloca um tema maravilhoso como esse para vocês entenderem a importância de estar de pé. Porque Deus, Ele quer que nós ficamos de pé. E quando nós ficamos de pé, a nossa postura tem que estar bem alinhada. Já observou que quando a gente está preocupado demais, a gente vai se encurvando? E a gente vai ficando assim com uma postura totalmente inadequada. E a gente fica totalmente desestabilizado por conta das preocupações. Isso vai acontecer nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. E aí a palavra do Senhor diz assim, Hebreus capítulo 12, levante-se para que você possa levantar também alguém que esteja com dificuldade, joelho desconjuntado. O povo das antigas falava isso, né? Está desconjuntado. O que significa isso? Está com fragilidade, está com dificuldade, está com dor, está com debilidade, de forma que aquela pessoa não consegue ficar de pé para fazer o que ela precisa fazer. E coisa difícil é a gente lidar com pessoas ou com alguém que está enfermo, que a gente não consegue manter aquela pessoa de pé. A própria pessoa faz um esforço terrível, né, Mari? A própria pessoa faz um esforço terrível para ficar de pé, ela não consegue. E aí Deus levanta mulheres como vocês para poder auxiliar essas pessoas que têm dificuldade em se levantar para se manter de pé. A palavra do Senhor fala sobre uma mulher que ela havia 18 anos encurvada. Esse texto bíblico está no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo 10. Essa mulher estava 18 anos encurvada e ela precisava de um auxílio, de um socorro, e a opção que ela tem, a ideia que ela tem é de chegar numa igreja, chegar numa sinagoga, é de chegar num ambiente onde ela saberia que Jesus estaria, para que ela fosse liberta daquela debilidade, daquele problema. Eu quero uma auxiliar aqui, pastora. Você pode escolher qualquer uma das suas ovelhinhas? Pode. Aí a senhora vai ser meu auxiliar também, tá? A senhora vai trazer uma ovelhinha aqui e a ovelhinha a senhora vai pegar aquela almofada e botar nas costas dela. Pode escolher. Primeiro ela, né? Isso, traz a ovelhinha, eu vou mostrar a sua ovelha, vou apresentar para as outras ovelhas. Qualquer uma. A Viviane. Ei, Viviane. Viviane, você vai ser a mulher encurvada, certo? Está escrito na palavra que ela tinha uma dificuldade que há 18 anos não se levantava. Você pode se encurvar só um pouquinho mais, pastorando. Mais um pouco. A Viviane, encurvada dessa forma, ela conseguiria fazer todas as atividades que ela necessitava fazer. Unha, né?
Já pensou se ela fosse fazer unha? Põe aqui nas costas dela. Um pouquinho, abaixa só mais um pouquinho. Isso. Faça de conta, eu trouxe de propósito uma almofada bem pesada. Faça de conta que você está andando na sua casa. Você não pode deixar a almofada cair, meu bem. Você é mulher curvada. Tá? Olha, Viviane, ela está simbolizando uma mulher encurvada. Uma mulher que não consegue se levantar. Uma mulher que ela não consegue fazer o que ela precisa fazer, pentear seu cabelo, escovar o seu cabelo. Você está querendo se endireitar isso no tempo, né? Meu bem, escuta, Jesus vai chegar ainda, Jesus ainda não chegou na sua causa. Abaixa, meu bem. Isso, contribui aqui com a missionária ajuda em nome de Jesus. A Viviane está simbolizando uma mulher encurvada. Essa mulher encurvada, ela traz consigo na vida dela muitos traumas, muitas dores, muitos problemas. Ela passou por rejeição, ela passou por depressão, ela passou por ansiedade, ela passou por perdas, ela passou por situações de luto, ela passou por muitas coisas que deixaram ela deprimida, deixou ela encurvada, deixou ela abatida, e ela não tinha mais força para chegar na igreja. E a Bíblia diz que essa mulher, ela sofreu 18 anos. Ela não conseguia se endireitar de forma alguma. Ela não conseguia se reerguer, refazer a vida dela. Porque aconteceram tantas coisas na vida dela, ela sofreu tanto no decorrer da vida dela, que chegou um momento que ela não conseguia mais levantar a cabeça. Ficou com vergonha do que aconteceu com ela. Ela ficou triste, ela ficou depressiva, ela teve síndrome do pânico, ela teve ansiedade, ela teve todos os sintomas que você pode imaginar na vida dela, de forma que ela não conseguia mais se levantar. E a palavra do Senhor diz que essa mulher, ela vai dentro da igreja. Caminha, meu bem, tenta caminhar com esse peso nas tuas costas. Com todos aqueles problemas que ela tinha, a rejeição, ela tinha ali pessoas que olhavam para ela, riam dela, debochavam dela, escarneciam dela, zombavam dela, a família dela não queria saber dela, ninguém ajudava aquela mulher, e ela estava naquele problema, enfrentando aquela situação há tantos anos, e de forma que ela não conseguiria se endireitar. E aí, pastora Ana Cristina chega na sinagoga desse jeito, e Jesus lá dentro da igreja, dentro da sinagoga, olha para aquela mulher e olha para ela e diz para ela assim: mulher, você está livre desta enfermidade. Jesus diz para ela: mulher, você está livre desta enfermidade. E naquele momento Jesus toca naquela mulher, e a palavra do Senhor diz que naquele momento que Jesus toca naquela mulher, ela se endireita, ela se levanta. Aleluia. Ela se levanta, e o nome do Senhor é glorificado na vida daquela mulher. Aleluia. Então, queridos, na palavra do Senhor diz que existia e existe outras tantas mulheres como Viviane. Muito obrigada, tá? No mesmo momento ela se endireitou, porque Jesus falou com ela: você está livre desse mal. E existem mulheres que precisam disso também, de ser conduzida até a igreja, de ser conduzida até uma casa de oração, de ser conduzida até um local onde ela vai receber o seu milagre, para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí ela se endireita, ela se levanta, e ela vai fazer aquilo que vocês estão fazendo hoje, servindo ao Senhor, glorificando a Deus, adorando ao Senhor, convidando outras mulheres. Do teu jeitinho, às vezes você fala assim: não sei pregar, não sei cantar um louvor, não sei chegar na frente, eu fico tremendo, eu fico com medo, eu fico com vergonha. E essa mulher, ela tinha todas essas dificuldades também, todos esses bloqueios, todos esses impedimentos para ela servir a Deus. Mas ela chega no lugar onde ela poderia receber o seu milagre, a sua cura. E aí aquela doença era visível, aquela encurvatura todo mundo percebia. Imagina uma mulher que ficava frustrada de cabeça baixa durante anos. E é isso que o inimigo quer fazer.
Ele quer fazer você ficar de cabeça baixa, frustrada, entristecida, deprimida. E aí a Bíblia diz que o espírito abatido, ele faz adoecer o coração. Se o espírito adoece o coração, entra uma doença muito comum hoje, que é a depressão. E sabe como entra a depressão? A depressão vai trazendo muita dor interiormente. No interior da pessoa, ela já está toda dilacerada. Por fora, ela está parecendo uma coisa, mas por dentro é outra pessoa. Ela está totalmente já destruída por dentro, quando chega a depressão. E aí ela não consegue mais se levantar. Imagina essa mulher na comunidade dela. Se ela chegasse no congresso, vamos experimentar a roupa no congresso. A roupa não dava. Vamos cantar o hino vamos ensaiar, vamos subir ao monte, vamos dobrar o joelho. Não conseguia. Então ela era desprezada, ela era rejeitada, ela era um caos onde ela morava. Só que ela teve uma ideia, ela teve um propósito, ela decidiu estar onde Jesus estaria. E é onde Jesus está que a gente é curado. E é onde Jesus está que nós somos saradas. E é onde Jesus está que nós somos libertos dessas dores, dessas vergonhas. Tem vergonhas que acontecem, traumas e dores que acontecem nas nossas vidas quando a gente está pequenininha assim, ó, o tamanho dessas crianças. Aí o pai fala uma bobagem, a mãe fala uma bobagem, amaldiçoa, aquilo fica na cabeça, a pessoa fica com dificuldade, com bloqueios, com traumas. E aquilo vai levando para o resto da vida dela. E se ela não conseguir chegar numa igreja para ser curada e ser tratada, porque a igreja é lugar de cura, ela vai destruindo outras pessoas também, pela postura que ela tem, pela forma dela agir, pela forma dela viver, pelo que ela já viveu, aquilo que ela aprendeu na infância e na adolescência, ela vai passar para outras pessoas. E aquela mulher encurvada, ela estava adoecida. Imagina, a Viviane ficou aqui 3 ou 5 minutos. É desconfortável. É ruim. Você fica tipo como se estivesse impedida de fazer tudo que você gostaria de fazer. E às vezes o inimigo ele faz isso na vida das pessoas. Ele coloca doenças emocionais na vida da pessoa que ela não consegue fazer o que ela poderia fazer com tanta facilidade. Jesus chega e olha para aquela mulher e fala assim: mulher, você está livre dessa tua enfermidade. Aleluia. E ela se endireita, ela tomou uma postura de uma mulher virtuosa agora, de uma mulher de Deus, uma mulher que poderia levantar outras mulheres, uma mulher valorosa, não somente para Jesus, mas todo mundo começou a olhar ela diferente. Imagina quando a gente consegue encontrar Jesus dentro de uma casa de oração como essa, uma casa de bênção como essa, e as pessoas olham para bem e falam assim: nossa, parece a Penha. Será que é Penha mesmo? Será que é Viviane? Será que é a Mari que está ali na igreja? Gente, eu vi elas de uniforme passando. Uniforme de igreja, sai roupa assim diferente, um falar diferente, uma postura diferente. Será que é ela? Será que ela vai suportar ficar ali na igreja mesmo? Será que é verdade? Será que eu não estou confundindo? Mas isso é o que Deus faz. Quando Deus tira aquele problema que estava sobre a sua vida, que impedia você de chegar na casa dele, na presença dele, Deus te cura, Deus te liberta, Deus te sara. Todas as pessoas vão olhar à sua volta e falar assim: meu Deus, eu quero chegar naquele lugar também. Aquela mulher, ela só chegou dentro daquela sinagoga, num lugar onde havia um culto acontecendo todos os dias praticamente. Ela vivia naquele bairro, naquela comunidade. Por que ela nunca foi liberta? 18 anos dentro da mesma igreja, doente, oprimida, com depressão, com traumas, com problemas emocionais que não deixavam ela seguir a vida dela de forma que o Senhor pudesse agir na vida dela de forma sobrenatural. Como assim? Como é que se explica isso? Aleluia. E num culto como esse, Deus levanta vocês para dizer que vida com Deus não é só vestir um uniforme bonito. Vida com Deus, vida no altar de Deus, vida sem aquele peso, sem estar encurvada. Não é só vestir uma roupa bonita e comer um bolo gostoso, um cafezinho, um chá de mulheres.
é comprometimento com Deus. Aquela mulher, ela decidiu chegar de novo, mas aquele momento, aquele dia, para ela foi decisivo, porque naquele dia Deus viu aquela mulher. A Bíblia diz que Jesus viu aquela mulher. Há 18 anos todo mundo via. Há 18 anos passados, todos os irmãos que estavam dentro da igreja, dentro da sinagoga, viam aquela mulher, mas viam com um olhar de desprezo, com um olhar assim de indignação, sabe? Parecia que ninguém estava vendo ela, era desprezível. Aonde ela chegasse, ela não teria valor para ninguém. Só que teve um momento que Jesus viu. Amém? E hoje Jesus te vê. Aleluia. Hoje Jesus está te vendo e sabe o quanto você precisa de alguém para te ajudar a permanecer de pé. Quando aquela mulher foi curada, Jesus fala para ela que ela estava livre daquele mal. E o que significa ficar livre daquele mal? É estar liberto. Porque todas as dores, os problemas que ela sofreu lá na infância dela, na juventude dela, no casamento dela, nos relacionamentos dela, ela lançou fora. E hoje ela é uma nova mulher, uma nova criatura. Ela se endireitou. Porque tem problemas que você vai passar, que você vai ter uma impressão que você vai estar sempre encurvada. E a palavra do Senhor diz que nós temos que nos encurvar assim, diante daquele que é todo poderoso, que pode nos resgatar, transformar, limpar, sarar e tratar as nossas dores internas. Como eu disse, aquela mulher, o problema dela era visível, todo mundo via, mas o que estava no interior dela, só Jesus conseguiu ver. E ela se endireita naquele dia, e ela se endireita naquele momento. E hoje o Senhor te trouxe aqui para te endireitar nesse momento de toda a sua dor. Eu quero mostrar para vocês algumas dos problemas emocionais. Vou falar para vocês alguns dos problemas emocionais que são causados quando a gente tem uma raiz de amargura dentro de si. A palavra de Deus diz que existem raízes. Imagina uma árvore. Vamos supor que esse pedestal é uma árvore. Esse pedestal, essa base aqui é a árvore, e aqui são alguns frutos, a base dela, e os pezinhos dele são as raízes. Só que aquelas raízes que estão ali, as pessoas não vão conseguir enxergar, porque essas raízes aqui estão abaixo da terra. E quando a raiz está embaixo da terra, você pode cortar isso aqui, ó. Corta aqui, corta os galhos, tira os frutos, corta aqui, né, Mário? A mangueira. Aleluia, a mangueira, Jesus. Tem a mangueira lá no quintal, que vai para o quintal da Mário, que eu sou Jesus. Cai manga, cai folha lá, é só a graça do Senhor Jesus. Então, querido, se eu decidir cortar aquela mangueira, aquele pé de manga gigante que está lá no meu quintal, eu corto as folhas, o tronco, a base, todo ele, só que eu deixo a raiz lá. O que vai acontecer com a raiz? Ela brota. Ela vai brotar. E o que estava acontecendo na vida daquela mulher encurvada há 18 anos? Tinha uma raiz ali que estava profunda, a depressão dela era profunda, a tristeza dela era profunda, e ela não conseguia olhar para o alto, ela não conseguia cantar aquele louvor que a irmã Ione cantou. Levanta, quem te prometeu garante. Levanta, né? Ela não conseguia louvar dessa forma, porque havia ali uma raiz de amargura. O que significa? Significa que se a pessoa chegar na igreja, uma mulher como você e eu chegar dentro de uma igreja, e nós não formos tratados na raiz, e achar que só o superficial já está bom, mudou o exterior, mas não mudou o interior, continua com as mesmas sequelas, a raiz vai crescer de novo, vai brotar tudo de novo e vai trazer causa onde você passar. Já viu pessoas que não param em lugar nenhum? Muda de casamento, muda de casa, muda de endereço, muda de curso, muda de trabalho, muda de número de celular, muda tudo, mas não muda assim.
si mesmo, porque tem uma raiz ali oculta, escondida dentro de si, que não deixa com que ela se levante. Então a raiz de amargura, em Hebreus 12:15, que nós lemos, diz assim, algumas emoções, elas se tornam explosivas, tornam-se pessoas explosivas, tornam-se pessoas agressivas, elas têm muito ódio, elas têm falta de misericórdia, elas têm um sarcasmo, ironia, aquela pessoa que é muito debochada, ela ofende as pessoas demais, ela tem necessidade de validação o tempo todo, ela quer ser vista, ela quer ser ouvida, ela quer ser notada o tempo todo, ela xinga, ela tem um coração endurecido, ela é uma pessoa rancorosa. Tudo isso é raiz de amargura, tá? Está escondida lá no fundo e as pessoas não conseguem identificar, porque parece que ela mudou, parece que a pessoa foi transformada por fora, mas o interior dela ainda está contaminado. Ela critica tudo, ela tem mágoa até de Deus. Imagina aquela pessoa que chega num evento, Casa da Bênção, aí tem um sorteio, vamos participar do sorteio. Aí a pessoa fala assim, eu não vou nem comprar, porque eu não vai vir no sorteio, porque ela tem uma mágoa de Deus, ela tem um ressentimento, ela está ali, mas ela está ferida, e ela está incrédula com tudo que está acontecendo em volta dela. Ela está ali, mas ela está desapercebida com o que está acontecendo naquele ambiente. Essa pessoa rompe relacionamentos, ela quebra até as coisas com raiva, quando ela está aborrecida, aborrecido, ela não celebra a vitória das outras pessoas, ela não aplaude outras pessoas. Conhece pessoas assim? Todo mundo conhece alguém assim, né? É porque precisa de tratar, precisa ser liberta ainda dessa encurvatura. Ela cisma e difama e desconfia de todo mundo e de todos. Ela cisma com alguém assim e fala assim, eu não gosto de fulano, e difama e fala um monte de bobagem acerca daquela pessoa sem conhecer a pessoa na sua totalidade, sem conhecer o conteúdo daquela pessoa. Ela está sempre chateada de bico com qualquer coisa, qualquer pessoa. Até na igreja tem misericórdia, né? Mas ela também é uma pessoa que está sempre falando mal de tudo em sua volta. Ela tem um ciúme excessivo. Se a pastora Ana Cristina abraçar a Elisângela e a outra pessoa ver, ela fica chateada porque não abraçou ela primeiro. Então ela tem um ciúme excessivo, uma possessão sobre as coisas, sobre as pessoas, que ela acha, porque ela teve muitas perdas na sua vida e ela acha que aquilo ali é propriedade exclusiva dela. Então são pessoas que ainda não trataram o seu interior e precisam ser saradas nesse dia, através de um culto como esse, através de um tema tão extraordinário como esse. E aí ela também perde pessoas com facilidade, porque ela tem esse senso de controle, de manipulação, de tentar segurar aquela pessoa e acaba sufocando, e a pessoa não consegue ficar ali, porque ninguém foi criado para isso. Nem um animalzinho que você cria dentro de casa, ele gosta de estar preso em correntes ou em um local que ele fica privado de se movimentar. Imagina um ser humano. Então essa pessoa que ela tem um ciúme, uma possessão, um medo da perda, ela sempre vai deixar a outra pessoa que está próximo dela presa ao sentimento que ela tem de posse. Ela está sempre querendo manipular essa pessoa para mantê-la perto. Isso tudo é uma raiz, são raízes de amargura, tá? Ela quer sempre ser aplaudida, elogiada, tem medo de ser abandonada, se apega muito rápido com as pessoas, mas também da maneira que ela se apega, ela se afasta pela postura e comportamento que ela tem. E ela também tem muita insegurança, tem dificuldade em dizer não para outras pessoas, porque ela tem medo de perder a aliança, a comunhão, a amizade com aquela pessoa, e ela vai se embolando, se embolando, se embolando, e vai dizendo sim, sim, sim para todo mundo, e acaba que ela não dá conta de cumprir com os propósitos, com as tarefas que ela disse, com as promessas que ela fez. E ela fica ali se embaralhando ou emaranhando naqueles relacionamentos, tentando segurar a presença daquela pessoa para validar a vida dela, porque
ela vai achar assim, ela vai pensar assim: eu tenho alguém que me aplaude, eu tenho alguém que me ama, eu tenho alguém que está perto de mim, eu tenho alguém que gosta de mim. Então ela vai fazer com que você esteja sempre sendo manipulado. Ela fala assim: faz isso para mim porque eu vou te dar isso, faz isso para mim porque eu vou te dar isso, de forma que você se mantenha preso àquela pessoa. Ela está com medo de uma perda porque ela não consegue gerenciar o que ela tem nas suas mãos. Ela não foi ainda tratada, ela não foi ainda liberta. Ela carrega uma necessidade de ser reconhecida em tudo que ela faz. Aquela pessoa fala assim: você gostou? Você gostou? Olha o que eu fiz. Olha, foi lindo, né? Olha, aplaude, toca, dá uma curtida. Olha, me segue. Olha, faz isso pra mim. Olha, diz que eu sou o máximo, diz que eu sou linda. Fiz essa escova, fala que tá linda. Né? Então são pessoas que precisam ser aplaudidas o tempo todo, senão elas não sobrevivem. E se você falar assim: não gostei, aí a pessoa desmonta. Aí a pessoa muda totalmente o semblante, o tom da fala fica agressivo, porque ela não aprendeu a gerenciar as suas emoções. Porque ela não aprendeu a ser tratada e curada pelo próprio Deus que está dentro da igreja, dentro da sinagoga, quer curar a mim, quer curar você todos os dias. Essa pessoa que carrega uma raiz de amargura, ela tem uma rejeição desde que ela vem da sua infância. Sabe quando a família tem muita gente e sempre tem um escolhido, um favorito na casa? José tinha isso, né? Tinha dificuldade de relacionar com seus irmãos. Na verdade, os irmãos tinham dificuldade de relacionar com José, porque ele era o favorito, ele era o queridinho do papai. E aí os irmãos destruíram, quase destruíram a vida deles se Deus não tivesse um propósito, por conta da validação que eles queriam ter. Mas o que José estava vivenciando é interessante, né? Que José viveu o extraordinário na vida dele, sendo o governador, o homem mais importante onde ele vivia, no Egito, e ele nem projetou tudo isso. Então, eles têm situações na sua vida que Deus vai permitir que alguém te persiga de uma forma intensa o tempo todo para te projetar para algo extraordinário que Ele quer fazer na sua vida. José queria somente ter amizade dos seus irmãos, mas dentro da casa dele tinha rejeição, tinha inveja, tinha ciúme, tinha todo o cenário de que ele não seria útil ali, não era interessante a presença dele. A ponto dos irmãos quererem matar, depois disseram que seria muito trágico matar, venderam. E Deus fez algo extraordinário, trazendo José como um governador no Egito, e depois tratando das pessoas que feriram ele. Isso é cristianismo. Eu disse que não é só interessante você vestir uma roupa de um congresso linda como essa e não ser tratado no seu emocional, e as outras pessoas que estão vivendo e convivendo com você estão sendo machucadas e feridas só porque você ainda está ferido. Depois a gente vai colocar aquele louvor da Bruna Carla. Tá, Maria Eduarda, por favor. Depois a gente vai colocar o louvor da Bruna Carla para a gente fazer uma oração que diz assim, ó: você não é descartável, não se jogue fora. Você não é objeto que perde o valor. Então você tem um preço e para Deus é preciosa. Deixe o seu passado, não deixe o seu passado apagar seu futuro. O seu passado, o que é o passado? Excesso de passado é depressão. A pessoa está presa lá em muitos anos atrás, em muitos relacionamentos que viveu lá atrás, em muitos cenários que ela viveu lá atrás, dentro da família, um abuso sexual, uma rejeição, um desprezo. Ela viveu cada coisa terrível e ela vem trazendo isso para a vida adulta, hoje traz para dentro da igreja. A depressão é excesso do seu passado. A ansiedade, o que é, missionária? É o excesso do seu presente. Aliás, o estresse é o momento presente. Você está estressado para resolver um monte de coisa, para fazer um monte de coisa, para resolver um monte de coisa, para dar conta de um monte de coisa, né, Mari? Tem que dar conta de um monte de coisa. Aí vem o estresse,
Aí vem a depressão, porque você lembra lá atrás da sua história, do seu histórico, e tem coisas que ninguém sabe, nem a igreja, nem seus líderes sabem. Só Jesus sabe, nem quem convive com você sabe. E o que é a ansiedade? Ansiedade é quando nós pegamos uma cena que a gente não consegue resolver e tenta resolver do nosso jeito, no nosso tempo, na nossa hora. É difícil a gente resolver as coisas assim, né? Porque são tantas demandas, tantas situações, a gente faz o máximo. Não que a gente não venha fazer nada, a gente faz o máximo e dá a impressão que a gente não consegue resolver aquilo e gera uma ansiedade. Tudo isso são doenças na alma. Aleluia. São doenças que estão dentro das pessoas, e essas pessoas estão dentro da igreja encurvadas e não são libertas, porque ainda não apresentaram isso para Deus. Não é só chegar e cantar, não é só chegar e pregar, não é só chegar e limpar a igreja. Tem que apresentar para Deus aquilo que te fere, aquilo que te adoece, aquilo que te destrói, aquilo que traz raiz de amargura. E trazendo para a parte científica, a raiz de amargura ela vai causar câncer. Já viram a pessoa, já ouviram falar de pessoas que tiveram câncer? O médico diz assim para ela: já enraizou, já tomou o pulmão todo, os 2 pulmões, já não tem mais condições de salvar essa pessoa, porque aquilo que era para ser tratado antes de adoecer totalmente o corpo, de prejudicar totalmente a vida da pessoa a ponto dela levar a óbito, chegar a óbito, ela não tratou. Ela percebeu depois que já tinha adoecido todo o seu corpo. E a depressão ela faz isso na vida da pessoa. E se não tratar essa raiz, ela pode adoecer o corpo físico também. E o corpo físico ficando doente, a pessoa vai estar encurvada, mesmo estando na igreja de 5 anos. Mesmo estando na igreja há 25 anos, há 30 anos, há 5 anos, há 3 anos, ela vai adoecer porque ela não permitiu ser tratada mesmo frequentando a igreja, a sinagoga. Essa pessoa ela não perdoa, ela tem uma raiz de amargura profunda. Ela é insensível e ela interpreta tudo que você diz como se fosse um ataque. Imagina eu falando isso aqui diante de vocês, alguém pode estar falando assim: ela deve estar falando de mim. Ela está falando de mim, não é possível que ela está falando de mim. Ela conhece quem contou minha vida para ela, quem falou isso para ela, por que ela está falando isso ali na frente. Então ela cisma com alguém sem ao menos conhecer aquela pessoa, para que ela venha se contaminar também aquela pessoa, porque se ela está contaminada, ela vai contaminar também outras pessoas. Vocês lembram da época do Covid? Da Covid? Então a pessoa tinha aquela doença e ela não poderia se aproximar de outra, porque ela iria trazer uma contaminação coletiva. A doença emocional é assim. Ela fere tanto, fere tanto, fere tanto a pessoa que está próxima dela, porque ela já está adoecida e ferida há muitos anos frequentando a igreja. Diga misericórdia. Aleluia. Hoje é o chá das mulheres. E hoje nós queremos que vocês saiam daqui curadas e levantadas para adorar o nome do Senhor. Evangelho de Mateus capítulo 9, versículo 18. Fala sobre uma mulher que tinha 12 anos, um fluxo de sangue. Uma história bem conhecida. Entenda a história dessa mulher. Ela sangrava todos os dias. Nós temos o fluxo menstrual, nós temos ali um período menstrual, nós temos ali, o pessoal antigo fala das regras, né? Então, uma vez por mês, aquele momento da mulher ovular. Aliás, ela não ovula, então ela menstrua. A ovulação não gerou a gravidez, então ela vai menstruar, normal, uma vez no mês. Mulher curada, mulher saudável. Só que a mulher que havia um fluxo de sangue, o que significa isso, missionária Júlia? Significa que ela sangrava todos os dias. Todos os dias ela sangrava. Durante quantos anos ela sangrou, missionária Júlia?
Durante 12 anos ela passou por aquele processo. E o pior de tudo, pastora Ana Cristina, que ela queria frequentar o congresso das irmãs, não podia, porque estava sangrando. Ela queria participar do chá das mulheres, mas não podia porque estava sangrando. Ela queria ir no casamento da Tarsi, mas ela não podia porque ela estava sangrando. Ela queria ir visitar um amigo, um familiar, passar o Natal junto com a família, não podia porque ela estava sangrando. E uma pessoa que está sangrando, falando espiritualmente, ela não consegue se relacionar. Ela não consegue se aproximar de outras pessoas. Havia uma lei que ela era tornada imunda. Aquela mulher, ela estava impura e imprópria para chegar em qualquer lugar. Ela estava isolada. O que é isolamento? Depressão. Só que ela tem uma ideia extraordinária também. Ela pensa em algo extraordinário, como essa mulher encurvada que nós falamos. Ela decide ir aonde Jesus estava. E algo extraordinário tem que acontecer na minha e na sua vida quando nós decidimos ir aonde Jesus está. Porque ali existe cura para as nossas emoções. Porque ali existe cura para as nossas histórias. Ali existe cura para as nossas dores. Ali existe cura para as nossas fraquezas, para os nossos problemas. Aleluia. E aquela mulher de um fluxo de sangue que havia 12 anos padecia, ela já tinha tentado encontrar solução para o problema dela. Ela procurou várias coisas, vários médicos, ambientes que ela pudesse ser liberta daquilo, mas ela não conseguiu. E ela decidiu que na presença de Jesus ela seria sarada daquele mal. E de igual forma, Jesus olhou para aquela mulher e disse assim: mulher, você está livre dessa tua enfermidade. Vai em paz, seja curada desse mal. Então eu quero dizer para você nessa noite, se você entrou por essas portas, através desse convite, você está curada desse teu mal. Você está curada deste mal. Você vai sair daqui sarada, liberta e restaurada para a glória do nome do Senhor. Porque aquela mulher, ela sangrava. E tem mulheres que elas estão sangrando, mas é no seu interior, no seu coração, passando pelo mesmo cenário, pelo mesmo processo, pelas mesmas lutas, pelas mesmas dores, pelos mesmos traumas, pelos mesmos problemas. E ela está com aquela hemorragia, perdendo sangue. Ela está enfraquecendo, ela está fraca. E chega um momento que ela não consegue mais. Aí ela não aparece mais no culto, porque ela não consegue vencer aquela enfermidade. Ela está tentando, se esforçando, ela está fraca, ela está indo, mas ela está só pela misericórdia do Senhor. E ela não consegue mais, chega um momento que ela não consegue entrar numa igreja. Ela se afasta, se isola, e a gente percebe que ela está num cenário de depressão também. Isso não é frescura. Isso é algo tão terrível que a pessoa não consegue gerenciar sozinha. E a primeira coisa que ela decide fazer é se isolar. Ao invés de ela vir para perto, para a presença, como essa mulher encurvada ela fez, como a mulher do fluxo de sangue ela fez, aleluia, ao invés de ela vir para a casa do Senhor, ela se isola, ela sai, ela nem se despede, ela nem volta mais. Ela tenta mudar de bairro, ela tenta mudar até de igreja, ela muda de ambiente, de emprego, porque ela não está suportando mais aquele sangramento, aquela dor. E Jesus hoje quer curar. Jesus hoje ele quer levantar você, quer tirar essa dor. Jesus hoje quer tirar essa depressão. Jesus hoje quer tirar esse complexo de inferioridade. Sabe que a pessoa olha no espelho, olha você. Ela sente rejeição dela mesma. Ela sente raiva porque ela está viva, que ela tentou tirar a vida dela. Por várias vezes não conseguiu. Ela tentou por várias vezes acordar e ela falou assim: tomara que eu não acorde viva no dia seguinte, porque eu não suporto mais esse processo. Não suporto mais isso. E aí ela tenta com as suas próprias forças, essa mulher, ela tentou com as suas próprias mãos, procurou em vários lugares a cura dela. E ela encontrou quando tocou em Jesus, fraquinha.
ela encontrou a cura e a libertação dela quando ela encontrou com Jesus. Fraquinha. Você entendeu o que eu estou dizendo? Você está entendendo o que eu estou dizendo para você nessa tarde, nessa noite? Ela conseguiu ser curada e liberta daquele mal quando ela chegou na casa do Senhor e tocou na orla do vestido de Jesus. Fraquinha. E tem momento que a gente está assim mesmo, né? Fraquinha, assim, tá. No finalzinho a bateria está descarregando 5%, 2%. E aí começa a sinalizar que você precisa colocar seu aparelho no celular para carregar. E você procura rapidamente algo que faça você restabelecer aquele aparelho funcionando. E você coloca ali na tomada, você começa a recarregar aquele aparelho e você percebe que ele foi bem sucedido. Aconteceu algo ali que deu certo para ele, porque ele foi recarregado. Hoje, nesse chá de mulheres, primeiro chá de mulheres, que isso aconteça sempre. Eu encontrei uma pessoa por esses dias e a pessoa disse assim para mim: que bom que isso está acontecendo, porque geralmente esse evento vai acontecer, na verdade, porque geralmente as pessoas costumam colocar as pessoas, pelas nossas atitudes, nossas dores, nossos problemas não tratados, emocionais, a gente costuma colocar pessoas para fora da igreja, né? E um tema como esse, que sejamos mulheres que levantam outras mulheres, é importante de acontecer dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Se isso acontecer sempre, se você souber da importância que isso tem para a sua vida, para a sua igreja, para o seu ministério, para a sua casa, para a sua família, para a sua saúde emocional, você jamais vai tirar essa camiseta. Você vai vestir literalmente essa camiseta e vai lembrar que o Senhor, Ele precisa de você para levantar outras mulheres. É interessante, quando a Viviane veio aqui na frente, ela estava encurvada com aquele peso sobre ela, e a pastora Ana Cristina auxiliou ela a conduzir a vida dela, né? E aí, quando ela tira aquele peso das costas dela, ela se endireita. Isso é igreja. Isso é igreja, trazer mulheres quebradas, trazer pessoas destruídas, detonadas, oprimidas, atribuladas. Sabe aquelas pessoas que a gente não consegue conviver com elas? Em lugar nenhum, nem a família dela aceita, nem a família dela suporta. Aí chega na igreja, Deus faz um mover tão extraordinário, tão incrível, tão maravilhoso, e essas pessoas se levantam, e essas pessoas param de sangrar, essas pessoas deixam de ser encurvadas, essas pessoas deixam de ser deprimidas, essas pessoas são saradas. E isso Deus quer fazer todos os dias na sua vida, porque o que a gente mais encontra são pessoas doentes, emocionalmente falando. Você conversa um pouquinho com aquela pessoa, ela já começa com 7 pedras, já muda totalmente o foco da história, começa a amaldiçoar um monte de gente, começa a falar bobagem de um monte de gente, já começa a trazer problemas que ela viveu contigo ou com outras pessoas lá atrás, começa a amaldiçoar aquela pessoa e você começa a se adoecer. Só de ficar perto, de ouvir aquilo, já te irrita, já te afeta, já te contamina, se você não tiver a presença do Espírito de Deus. E a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 12, no versículo 12, diz que nós temos que tomar cuidado para que alguma raiz de amargura, a árvore, lembra da árvore? Estando dentro de você, te contamine. Pode cortar, pode podar, mas se a raiz não tiver livre dessa doença, vai acontecer dela brotar de novo e vai continuar as mesmas circunstâncias, o mesmo cenário de dor, de tribulação, de incompreensão, de desprezo, de descaso, de deboche, escarnecimento, de rejeição, de inveja, de ironia. Tudo isso vai permanecer acontecendo se a raiz não estiver tratada. Sendo que, quando a raiz estiver arrancada, vai ficar um caos ali, não vai? Vai ficar um buraco,
vai ficar um vazio lá. Vazio, não digo nem que seja um vazio, vai ficar ali uma cratera. E aquela cratera é para saber que aquele ambiente ali precisa ser readubado e feito um novo plantio de maneira saudável para que cresça uma árvore. Nós somos árvores frondosas na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós somos considerados árvores que temos que dar bons frutos. E esses frutos têm que permanecer. Os bons frutos na nossa vida têm que permanecer. O livro de Gálatas fala sobre isso, né? Mansidão, alegria, fé, a paz, domínio próprio, temperança. Isso são frutos que devem estar na nossa vida. Mas a palavra do Senhor também vai dizer: se essa raiz não for tratada, ela pode adoecer e levar à morte. E eu não digo só morte espiritual. Primeiro vem a morte espiritual, para depois ter a morte física. Porque a pessoa que está com uma raiz de amargura profunda, e o apóstolo Paulo diz: tenha cuidado, porque se brotar, vai adoecer. E se adoecer, morre. Se não tratar a tempo, vai levar a óbito essa pessoa. Então esse tema é muito maravilhoso. Provérbios 4:23 diz que nós devemos guardar o nosso coração, porque do nosso coração procede as saídas para a vida. Pode sair coisas boas, né? Tiago fala isso. Pode sair águas boas, mas também, se a pessoa não estiver liberta ainda dentro da casa do Senhor, pode sair águas amargas. Mas o Senhor diz para mim e para você nessa noite: guarda o seu coração, porque dele tem que proceder as coisas boas. Jeremias diz assim: ó, bem sei eu, aleluia, os caminhos que tenho para vocês, os projetos, os planos que tenho para vocês, pensamentos de paz, igreja, e não de mal, para buscar o fim de que desejar. Se você quer ter paz, você busca paz. Simples assim. Se você quer ter uma vida de conflito, de encrenca, de tribulação, de problema todos os dias, você vai buscar aquilo que traz isso para você. Seu comportamento vai dizer quem você é no seu dia a dia, na sua postura, nas suas atitudes, na sua fala. Provérbios 15, versículo 13 diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Deixa eu ver se tem alguém sorrindo aqui nesta noite. Mostra as canjicas em nome de Jesus. Já falei tanto aqui sobre ansiedade, depressão, mas isso não dá. Isso tudo é para ser sarado, para ser curado. Você não pode estar sangrando 12 anos, 18 anos, 20 anos, 40 anos. Porque eu não conheci meu pai, porque eu não conheci minha mãe, porque eu fui... Gente, você chegou até aqui, está vivo, está viva, está dentro da igreja, glorifica, exalta, agradece. Deus te adotou, te chama de filha, de preciosa. Você é precioso, você é preciosa, você não é descartável, não se jogue fora. Aquilo que você viveu na sua infância não interessa mais, não interessa mais. Jesus não quer saber, ele já curou, ele já desceu a unção sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. Fique de pé em nome de Jesus. Luda, coloca por favor o louvor da Bruna Carla.